Bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar então, para a gente iniciar o nosso aulão, iniciar nosso bate-papo aqui, nossa conversa, aprendermos mais uma vez juntos. O último aulão que eu fiz online nesse formato foi em setembro do ano passado, e aqui estamos novamente, dia 2 de fevereiro. Eu vou compartilhar minha tela para a gente iniciar então o nosso aulão Infância Blindada. Eu preparei alguns slides para conversarmos aqui. Infância Blindada é um aulão para mães e pais de crianças de 0 até 7 anos. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ter a presença de vocês aqui, isso significa muito para mim. Eu penso não só em cada um que está aqui me assistindo, mas em cada criança, em cada infância que está sendo alcançada através de vocês e através da busca de conhecimento de cada um de vocês. Eu vou passar aqui o slide. Então, sejam muito bem-vindos. Eu gosto sempre de começar destacando que tudo que eu vou compartilhar aqui tem embasamento científico. O que é embasamento científico? São estudos científicos, são pesquisas que são realizadas ao longo de todo o mundo, são livros publicados, teorias, abordagens que sustentam tudo que eu vou compartilhar aqui. Então, eu não vou passar aqui para vocês o que eu, Abilene, acho, o que eu penso, o que eu considero ser o melhor, não é isso, tá? O que eu vou compartilhar com vocês, como eu coloquei aí no slide, são aprendizados que me trouxeram transformação na minha vida e na vida das famílias que eu atendo. E eu coloquei, que nós erramos por falta de conhecimento. O conhecimento importa e faz toda a diferença. Para você que está aqui me assistindo pela primeira vez, que ainda não me conhecia, eu vou me apresentar então rapidamente. Eu sou a Abilene Basílio, eu sou mãe do Matheus. O Matheus está com 8 anos, quase 9. Eu sou psicóloga, especialista em infância. Também sou formada como educadora parental e pós-graduanda em educação positiva. Eu quero contar rapidamente para vocês um pouquinho da minha história. Eu quero que vocês saibam como eu cheguei até aqui, compartilhando com vocês esses conhecimentos. Então, como eu disse, eu sou psicóloga, eu me formei em 2013. Foi a minha formatura, eu estava grávida na minha formatura. Então, logo em seguida, no início de 2014, o Matheus nasceu. E aí, foi meu primeiro filho, a maternidade vindo à tona, uma profunda transformação na minha vida. E no ano seguinte, ali, quando o Matheus tinha 1 ano e pouquinho, eu decidi fazer a minha transição de carreira. Então, a maternidade já vinha me trazendo o desejo de ampliar essas mudanças. Na época eu trabalhava em uma empresa multinacional, trabalhei lá por 5 anos. Então, em 2015 eu era gestora de RH e fiz o acordo para sair da empresa, porque o meu sonho sempre foi atuar em consultório, na psicologia clínica. E em 2016 eu dei início, então, aos atendimentos no consultório. E foi nessa mesma época, em 2016, então quando o Matheus estava por volta dos 2 aninhos, que eu comecei a sentir dificuldades na maternidade, na educação do meu filho. Até então estava tudo fluindo bem, mas aí chegou os 2 anos de idade, não sei aí quem tem filho, filha, netinho com 2 anos, sabe que os 2 anos são intensos, principalmente a nível emocional da criança, as explosões emocionais, a falta de controle emocional que a criança tem. Então, foi algo que começou a pesar para mim e eu comecei a ter dificuldade, então, em 2016, nessa faixa etária do Matheus de 2 aninhos, começaram a vir os desafios de comportamento. Teve 2 episódios em que eu dei palmadas nele 2 vezes e foi quando eu
senti que realmente o que eu havia aprendido na faculdade sobre comportamento infantil, sobre desenvolvimento infantil, sobre educação de filhos não era suficiente. O conhecimento que eu tinha ali, naquele momento, não era suficiente, e foi então nesse momento que eu fiz uma promessa e tomei uma decisão, porque ali eu estava sendo a mãe que eu não queria ser para o meu filho. Eu sempre tive muito forte em mim a vontade, a certeza de que eu queria educar meu filho de uma forma diferente da que eu fui educada. E aqui entra principalmente a educação não violenta. Então, eu sempre tive certeza que eu queria educar meu filho sem bater nele, sem agredir, sem gritar. Eu queria que fluísse da melhor maneira possível. Mas eu me vi, como eu falei, perdendo o controle, dando tapa nele, e cheguei no ponto, então, que foi a minha virada de chave, em um dos dias em que eu bati nele. E olhando para ele ali naquele momento, eu fiz uma promessa. Então, naquele dia, eu prometi para mim mesmo e para o meu filho que eu nunca mais iria encostar a mão nele para machucá-lo. Essa foi uma decisão muito importante na minha vida, e a partir dessa decisão eu comecei a buscar mais informações e mais conhecimentos. Eu sentia que eu precisava entender mais sobre a infância, sobre a maternidade, sobre o meu emocional, sobre o emocional da criança, e comecei a buscar então mais informações. Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Então, eu comecei a estudar, me especializei, eu passei no consultório a atender apenas crianças e mães e pais de crianças, não atendo mais outros públicos, outras demandas, e hoje eu estou aqui, né, para compartilhar com vocês toda essa minha jornada, então, ao longo desses últimos anos, o que me trouxe transformação, o que me ajudou na minha maternidade, o que me ajudou no meu processo de autoconhecimento, e eu espero de coração que essa mensagem chegue até você e faça diferença na sua vida também e na sua relação com o seu filho, com os seus netos, com as crianças que convivem com você, tá bom? Vamos lá. Nesse percurso, como eu disse, olhando para a minha maternidade, também acompanhando as famílias que eu atendo, eu listei aqui quais costumam ser as principais dores das mães e dos pais de crianças, tá? Eu vou mostrar para vocês para ficar mais claro quando eu falo, né, principais dores. Mas quando as famílias me procuram, normalmente essas famílias estão com dúvidas sobre como educar, dúvidas sobre como agir em situações desafiadoras com a criança, né, diante então do mau comportamento, dos desafios de comportamento, como agir, como fazer, como resolver. As famílias também me procuram por conta de divergência entre o casal, né, às vezes marido e mulher com opiniões diferentes sobre a educação dos filhos, sobre como conduzir, cada um querendo, né, conduzir de uma forma diferente. Mães e pais que também sentem medo de errar na educação dos filhos. Mães e pais que sentem culpa por perder a paciência. Mães e pais que se preocupam com o desenvolvimento da criança, que se preocupam com os comportamentos da criança. Mães e pais que às vezes se sentem inseguros diante dos palpites externos, porque palpite não falta, né, gente? É vô, tio, tia, parente, sempre querendo dar palpite na educação, na forma que a gente conduz a educação dos nossos filhos. E muitas vezes essas mães e pais ficam em dúvidas, né? Escutam esses vários palpites e não sabem quem ouvir, o que é melhor fazer de fato, e se sentem inseguros, né, nessa situação. E também a dor da dúvida em relação ao autoritarismo e à permissividade, né? Mães e pais que às vezes se consideram muito rígidos e aí tentam
flexibilizar, mas aí acabam caindo na permissividade e se cobram às vezes por estarem sendo muito permissivos e ficam oscilando ali entre o autoritarismo e a permissividade. Então essas são as principais questões que eu escuto das famílias. Claro que tem mais, como eu falei, eu só queria destacar aqui as principais. Se você puder, comenta aí para mim se você se identificou com alguma dessas dores que eu coloquei aqui. Se você também tem dúvidas sobre a educação dos filhos, dúvidas sobre como agir nessas situações desafiadoras, como lidar com alguns comportamentos da criança. Se você tem medo de errar na educação dos filhos, se você se preocupa com o desenvolvimento, com o comportamento da criança, faz sentido para você olhar essa lista, você se identifica com algum ponto que tem aqui nessa lista? Fala aí para mim nos comentários. Então, gente, nessa lista aí, né, de dores, de dúvidas, olha só. Eu também coloquei os principais desafios que as mães e pais enfrentam, né? Vamos ver se vocês se identificam também. Já vai colocando aí para mim quem enfrenta também aí esses desafios, 1, 2, 3, 5, 10, todos, acho que todos não, mas vamos lá. Principais desafios que mães e pais de crianças enfrentam. A desobediência, sempre, né, o ranking número 1, teimosia, as birras, briga entre irmãos, mordidas, criança que não escuta, a criança que está contando mentiras, a ansiedade na infância, a agressividade na infância, problemas com o sono, problemas com a alimentação, a masturbação infantil, a rotina, tanto a dificuldade de estabelecer uma rotina quanto para fazer a criança seguir aquela rotina, né? O desfraude, o desmame, a chupeta, retirada da chupeta, o luto na infância, o uso de telas, a escola, processo de adaptação, né? As crianças estão voltando para a escola essa semana. Já teve 3 famílias que me procuraram pedindo orientação sobre adaptação escolar, a timidez na infância, dependência na infância, os medos, as crianças, né, que passam por essas fases dos medos, criança que não coopera, que não segue combinados, a dificuldade às vezes de estabelecer limites. Esses são alguns dos principais desafios que eu listei aqui. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. No meu processo, né, de aprendizado, de busca por conhecimento, de estudos, eu lidei com esses principais desafios na infância do meu filho. Como eu disse, hoje ele está para completar 9 anos já. E atendo, acompanho famílias que lidam com esses principais desafios. Mas eu quero destacar aqui que quando, né, eu comecei a buscar essas respostas, essa direção sobre como lidar com esses principais desafios, eu não queria apenas saber como lidar com esses principais desafios, como resolver, como acabar, né, com essas dificuldades. Tinha um detalhe a mais também. Qual era o detalhe? A não violência, né? Então eu, a Bilene, queria aprender a lidar com esses principais desafios da infância sem violência. O que é violência? Às vezes muitos acham que é um termo, uma palavra pesada, mas quando a gente fala na educação sem violência, a gente está falando desde, né, não gritar, não dar tapa, palmada, os castigos, as punições no geral. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como lidar com esses principais desafios sem o uso de nenhum tipo de violência, tá certo? Vamos seguir então, e além disso, ter a certeza de estar oferecendo a melhor educação e garantir uma infância saudável. Não sei se você sabe, se você já ouviu sobre isso. Gente, a infância é a época mais importante da vida. A infância, ela é a base para todas as próximas etapas da vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o que acontece na infância não fica na infância. O que acontece na infância nos acompanha por toda a nossa vida. A infância é a base. Então, quão fundamental, quão importante é
estarmos preparados como mães e pais para promovermos uma infância saudável para as nossas crianças. Então, se você se identificou, né, alguns aí comentaram, com essas dores, com esses desafios, se você também quer oferecer a melhor educação para o seu filho, se você também quer garantir uma infância saudável, se você também quer educar sem violência, seja muito bem-vindo a essa geração de mães e pais que buscam por conhecimento. E aqui então eu vou aprofundar falando um pouquinho mais para vocês sobre o educar sem violência, mas entenda, educar sem violência, eu falo que é o primeiro passo. Para mim foi o primeiro passo. A primeira decisão que eu tomei foi que eu queria educar sem violência. Então a primeira decisão que a gente tem que tomar é essa: educar sem violência, e hoje eu quero falar sobre isso com você. Olha só. Então, esse foi meu primeiro passo, a minha decisão, e eu quero te encorajar a acreditar que é possível educar sem violência. E não só é possível educar sem violência, como é o único caminho para garantir uma infância saudável. Gente, por favor, né, quem está aqui pela primeira vez entrando em contato com essas informações, pela primeira vez ouvindo sobre educação sem violência, ou se já ouviu, mas não aprofundou, entenda, nós não estamos falando de permissividade, nós não estamos falando sobre deixar a criança fazer o que ela quiser, porque às vezes a gente cai nesse erro de achar que ou eu bato e castigo, ou a criança vai fazer o que ela bem entender. Não, existe um caminho no meio, existe um caminho de educação sem fazer o uso da violência. Nós vamos falar aqui sobre ensinar habilidades para essas crianças, sobre a verdadeira educação, e como eu disse, não é o que eu, Abilene, acho, o que eu penso. A ciência nos mostra hoje que existe um caminho para educar sem violência, para garantir uma infância saudável, para que essa criança se torne um adulto com habilidades sociais, com habilidades emocionais, com caráter, com valores, tá bom? Então, se permita ouvir. Eu espero que essa mensagem encontre um espacinho aí no seu coração para você refletir sobre isso e para que aos pouquinhos você vá se permitindo aprofundar nesses conhecimentos, tá ok? Vamos lá, seguindo. Sobre educar sem violência, então. É importante a gente lembrar que a maioria de nós foi educado de forma punitiva. A maioria de nós também, quando tem filhos, acaba replicando o modelo de educação que viveu na própria infância, tá? Então, o que acontece na grande maioria das famílias? Eu vim de uma educação punitiva, né, com tapas, com varada, com chinelada, com castigos, com punições, com gritos, com ameaças, e eu sigo minha vida, vou para a adolescência, vida adulta, tenho filho e me deparo com a necessidade de educar essa criança e acabo reproduzindo o modelo que eu vivi lá atrás. Tá? A maioria reproduz. São poucos que conseguem quebrar esse ciclo e fazer diferente. E eu costumo dizer também que eu vejo na nossa geração, né, a primeira geração, se preocupando realmente com a educação dos filhos, com a infância e querendo fazer diferente. Eu fico muito feliz em ter cada um de vocês aqui querendo fazer diferente, querendo quebrar esse ciclo da violência. Então, dentro dos lares, o que a gente vê é essa violência normalizada, principalmente contra a criança, tá? Então, em nome da educação, eu bato, eu castigo, eu puno, eu grito, eu ameaço, eu faço chantagem, eu dou tapa, chinelada, em nome da educação. Então, a violência ela é normalizada dentro dos lares, principalmente contra a criança. E eu destaquei aqui a violência física, né? Como eu falei, os tapas, as agressões físicas.
Destaco também a negligência, muito pouco falada e muito pouco reconhecida. O que é a negligência? É mães e pais que não cumprem o seu papel na vida da criança. Negligenciam fisicamente, às vezes até os próprios cuidados dessa criança, alimentação, higiene. A negligência emocional, mães e pais que não atendem às necessidades emocionais da criança, de atenção, de carinho, de amor, tá? E por último eu coloquei a violência psicológica. É a mais frequente e a menos reconhecida. Como assim menos reconhecida? A mais normalizada. Violência psicológica ela é reproduzida e repetida diariamente dentro dos lares com naturalidade, como se já faz parte do contexto familiar, como se já faz parte da forma de educar, de se comunicar, de interagir ali daquela família, tá? Eu quero que você saia daqui hoje confiando mais e mais e mais e mais nisso, tá? Que é possível a gente quebrar o ciclo. Assim, eu vivi isso na minha vida e acompanho famílias nesse processo, estou aqui para compartilhar com vocês, tá? Então, a gente precisa parar de normalizar as violências dentro dos nossos lares. Eu sempre reflito, né? Se existe um outro caminho, por que continuar usando a violência? Né? Porque a ciência, como eu disse, a ciência não só nos mostra as consequências da violência, os prejuízos da violência no desenvolvimento da criança, o quanto os castigos e punições afetam o desenvolvimento da criança, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a ciência não só nos mostra que as punições não são o caminho, como nos mostra o caminho, nos mostra, né, um meio alternativa de conduzir, de educar, de ensinar sem o uso de castigos e punições. Então, se existe um caminho, se existe essa possibilidade, se alguém chega para você e fala, ei, é possível educar sem violência, sem gritos, sem castigo, sem punições, por que eu vou escolher permanecer no uso da violência? Mas acreditem, isso acontece. Semana passada, se eu não me engano, eu postei um vídeo no TikTok. Eu tô no TikTok também, gente. Quem tem TikTok me acompanha lá. Eu postei um vídeo falando sobre educação sem violência e um rapaz veio e comentou exatamente isso. Eu prefiro fazer igual meu pai fez comigo. Funcionou. E é o que eu reflito, sabe? Se existe a opção de eu fazer diferente, de eu educar sem violência, por que continuar escolhendo a violência? Que possamos refletir sobre isso e parar de normalizar as violências. Por que utilizamos as violências? Por quê? Porque é o modelo que a gente viveu, é o que eu falei, né, do padrão que nós vivemos na nossa infância e essa referência familiar e social. Então, dentro das famílias, dentro da sociedade, é normalizado o uso de violências. Eu coloquei aqui alguns exemplos, são frases que eu leio nos comentários dos meus vídeos, dos meus posts, frases que eu escuto de pessoas tanto no consultório quanto fora do consultório, pessoas que defendem o uso das violências. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Tenho certeza que você já ouviu uma dessas frases. Olha só. Apanhei e não morri. Isso é normalizar a violência, né? Se eu apanhei e não morri, meu filho pode continuar apanhando, que ele não vai morrer, e a gente continua usando a violência como estratégia na educação, porque o importante é não morrer, né? Outra fala, outro exemplo, tem que bater para ele aprender. Tem que bater para ele aprender. Não precisa bater. Não precisa. Outra frase, uma palmada não faz mal, faz mal. Faz mal. Apanhei e sou uma pessoa de bem. Funcionou. Eu fico pensando, funcionou à custa do quê? O quanto custou para essa pessoa a educação que ela teve. E eu escuto isso, gente, essas falas, essas frases, eu só consigo enxergar realmente adultos feridos, né? Adultos que foram feridos na infância
que ainda estão presos nesse ciclo da violência, normalizando a violência e defendendo a continuação desse uso da violência. Por que será que essas pessoas normalizam a violência e acreditam que violência funciona? Por quê? Porque o foco dessas pessoas está apenas em controlar o comportamento da criança, tá? O foco está apenas em controlar o comportamento da criança. Se a sua intenção na educação do seu filho for apenas controlar o comportamento da criança, você vai continuar repetindo esse ciclo e se iludindo com esse ciclo. E nós vamos falar mais sobre esse ciclo da ilusão, que é o ciclo da violência. Então, por que muitos acreditam que funciona? Vou pôr funciona aqui entre aspas. Por quê? A criança está se comportando mal. Aí eu vou lá, imponho força física, faço a criança sentir medo, faço a criança sentir dor, né? Dou um tapa nela, bato na bunda dela, faço a criança se sentir constrangida, envergonhada, eu ameaço ir embora. Quantas vezes eu escutei famílias falando isso? Né? Que, se você não fizer isso ou aquilo, mamãe vai embora, vou te deixar aqui, ou papai vai embora. Ameaçar ir embora. Então a criança está se comportando mal, eu me aproximo dela e inflijo dor. Dor física ou dor emocional. E em um passe de mágica, o que acontece com o mau comportamento da criança? A criança muda o comportamento e o adulto tem a ilusão de que funcionou. Porque o que eu queria era só controlar esse mau comportamento, acabar, fazer ele cessar. E quando eu ajo dessa forma, né, o adulto vai lá, eu falei, bate, faz a criança ficar com medo, faz a criança sentir dor, constrange a criança, ameaça a criança. A criança para e funcionou. E eu vou continuar usando essa estratégia na educação do meu filho. Utilizam a violência e acreditam que funciona porque estão olhando só para o comportamento. E eu quero que vocês tenham muita consciência de que educar um filho é muito mais do que controlar comportamento. Vamos para o próximo. Olha só, aqui começa a gente entrar mais um pouquinho olhando para nós, para o nosso autoconhecimento, tá? Nossa tendência diante do comportamento da criança é fazer o quê? Então, a criança está se comportando mal, a nossa tendência é julgar e já pensar numa punição. Não é verdade? Essa é a nossa tendência, nosso automático, que vem ali na nossa cabeça. Então, a criança está lá fazendo birra no supermercado, se jogando no chão, esperneando, gritando. A nossa tendência é olhar só para o comportamento da criança, julgar como errado, como que exagero, para que isso, olha que vergonha essa criança está me fazendo passar, ela vai ver só o que eu vou fazer com ela, e já começam, né, muitas vezes as ameaças, o tapa, agarrar a criança. E o que mais? Nessas situações, a gente quer que a criança pare de se comportar mal para aliviar o nosso desconforto, para aliviar o que nós sentimos ali na hora. A raiva que vem à tona, a vergonha que vem à tona, todos os sentimentos que essa criança cutuca aqui dentro da gente. Não sei o que fazer. Olha, imagina a fala desse adulto. Estão olhando a criança nessa situação de mau comportamento. O adulto, quando ele não sabe o que fazer, não sabe como agir, ele acredita que a criança não está escutando ele, se sente impotente para resolver ali a situação. O que ele faz? Ele usa da força e da violência para aliviar o desconforto que ele está sentindo. Porque ele está olhando só para o comportamento, esse comportamento da criança me gera desconforto, aí fico com raiva da criança por causa desse desconforto que ela está fazendo eu sentir, e eu quero acabar com esse meu desconforto, então eu tenho que acabar com esse comportamento dela, e eu uso da minha força e da violência para que a criança pare, silencie e interrompa aquele mau comportamento. Gritamos, batemos, punimos
para controlar o comportamento da criança e para aliviar o nosso desconforto. Enquanto acreditarmos que esse é um caminho eficiente e assertivo, nós vamos permanecer nele. Enquanto eu não enxergar que a violência não é o caminho. Vamos aprofundar aqui um pouquinho mais. Então, violência funciona apenas para controlar o comportamento da criança. Por que que controla? É o exemplo que eu dei ali, porque a criança sente dor e sente medo. Diante da dor e do medo, o que que acontece? Isso é do ser humano, até eu e você, tá? Instinto de sobrevivência. Qualquer coisa que me causa dor e medo, eu entro no meu estado de alerta, porque meu cérebro recebe a mensagem de que está em perigo. Gente, imagina. Você consegue se imaginar no momento em que você está furioso, com raiva, você consegue imaginar se você estivesse olhando o seu semblante no espelho. Imagina. Aí o seu filhinho, a criança, está ali na sua frente, olhando para o seu semblante extremamente alterado, ouvindo as palavras que você está falando. Eu imagino ali um adulto, né, com um chinelo na mão, com uma cinta na mão, ameaçando aquela criança. O medo vem. E como eu disse, o cérebro dessa criança entende que ela está em perigo, porque ela está mesmo, né? Então recebe essa mensagem de alerta, perigo, você está em perigo, e aciona o instinto de sobrevivência. O que é o instinto de sobrevivência? A criança precisa atacar para se defender ou fugir. Tem crianças que atacam para se defender, crianças então que se tornam agressivas, rebeldes, né, que vão enfrentar esse adulto. Isso é instinto de sobrevivência. Ou crianças que vão fugir para se defender. Se fugir pode ser reprimir, se calar, guardar, se fechar. A timidez em excesso, né? Porque não tem de mais ou de menos, mas crianças muito tímidas, muito retraídas, reprimidas, podem estar nesse movimento de autodefesa mesmo, de estar se fechando num movimento de autodefesa. Vamos refletir aqui, gente. Como eu falei, imagina então criança e adulto aqui. As crianças dependem completamente desses pais para sobreviver. Completamente. Se a gente desconhece comportamento infantil, olha a importância de termos conhecimento. Gente, olhar para o comportamento da criança apenas é falta de conhecimento. Eu uso sempre o exemplo do iceberg. Não sei se vocês já viram, usam bastante esse exemplo para falar do comportamento da criança, do comportamento humano, tá? Mas aqui estamos destacando o comportamento da criança. O mau comportamento da criança é só a pontinha do iceberg. Icebergs são aquelas geleiras gigantes, sabe? Não sei se você sabe, mas a ponta do iceberg que fica acima ali da superfície da água é só 10%. Só 10% do iceberg fica para fora da água visível. 90% dele está submerso. O mau comportamento da criança é esses 10%. É o que a gente vê. E a gente não pode se limitar a olhar só para o mau comportamento. Achar que a criança está fazendo aquilo de propósito, achar que a criança está fazendo aquilo para me irritar, achar que a criança está fazendo aquilo para tirar minha paciência, para acabar com o meu dia. Isso é muito, muito superficial, no sentido de que a gente precisa ampliar o nosso olhar para o comportamento infantil. Parar de olhar só para o mau comportamento e entender que aqui por baixo existem 90% de mais coisas motivando esse mau comportamento. E não adianta eu ficar só corrigindo o mau comportamento, ignorando tudo que está aqui motivando esse mau comportamento. Porque eu vou ficar me estressando aqui. Porque a criança ela pode até cessar aquele mau comportamento, mas vai vir outro, enquanto eu não resolver a raiz do problema.
enquanto eu não resolver a raiz do problema. Então, essa criança, ela está ali se comportando mal, ela está comunicando algo para esses adultos. Nós vamos falar que todo mau comportamento é uma comunicação, tanto de crianças quanto de adultos, tá? Então, essa criança, ela depende completamente desses pais. Gente, na infância, o mundo da criança gira ao redor dos pais. A criança não vive sem os pais. É uma questão de sobrevivência mesmo. Sem os pais, ela está à mercê. Ela está perdida. Ela não sobrevive sem a presença e o suprir desses pais na vida dela. Perder esses pais é uma sensação horrível para a criança. A Sui Guerra fala no livro dela que uma das experiências mais estressantes para bebês e crianças é ser separado de suas figuras de apego. Então, a criança, ela não quer separar, ela ama e depende completamente desses pais. E ela faz qualquer coisa pelo amor desses pais. E quando, então, esse pai, essa mãe se aproxima para causar dor, para colocar medo, para ameaçar. Vou usar o exemplo que eu coloquei ali, né? Ameaçar ir embora. Então, eu estou ameaçando deixar sozinha uma criança que depende completamente de mim para sobreviver. Isso para a criança é desesperador. O medo de perder o amor desses pais. O medo de ser deixada, o medo de não ser boa o suficiente para esses pais. E aí a criança para de se comportar mal porque ela faz qualquer coisa pelo amor desses pais. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Então, funciona para controlar o comportamento, porque a criança, ela interrompe o mau comportamento diante da dor, diante do medo, e para ter esse amor dos pais de volta, para resgatar esse vínculo que ela sente que está ameaçado ali. Se o pai está bravo, se a mãe está brava, eu tenho que fazer qualquer coisa que for preciso para reconciliar. E aí, como eu disse, a gente tem a ilusão de que funcionou, mas a gente só cessou um comportamento ali que estava acontecendo. O que mais que é importante a gente saber? A violência funciona, então, apenas para controlar o comportamento e, gente, só funciona a curto e médio prazo. Por que só funciona a curto e médio prazo? Porque a criança vai interromper aquele comportamento enquanto ela estiver sentindo a dor ou sentindo medo. Tá? Quando o medo passa, quando a dor passa, o comportamento volta. Às vezes não vai voltar no mesmo comportamento, mas ela vai desencadear algum outro mau comportamento, porque, como eu disse, o comportamento é uma comunicação de algo que está acontecendo ali embaixo desse iceberg. Então, a criança vai buscar outras formas de comunicar o que ela precisa comunicar. O que é esse comunicar? Vou dar alguns exemplos, gente, do que está submerso aqui, tá? O mau comportamento, ele pode estar ligado ao contexto, tá? Algo que está acontecendo dentro dessa família que está mexendo emocionalmente com essa criança. Se essa mãe não está bem, tá? A criança sente o emocional da mãe. A gente fala da fusão emocional, mães e filhos compartilham o mesmo emocional, mesmo campo emocional. Então, se essa mãe não está bem, se essa mãe está sofrendo, se essa mãe está deprimida, se essa mãe está infeliz, estressada, isso vai refletir no comportamento da criança. Então, contexto, mudanças no contexto, rotina, mudanças na rotina, necessidades fisiológicas e emocionais. Gente, as necessidades fisiológicas são, vou dar alguns exemplos: alimento, água, a excreção do nosso organismo, o ar para a gente respirar, são necessidades realmente de sobrevivência, né? Necessidades básicas fisiológicas. Não sei você, mas quando eu estou com fome ou com sono, ontem nós tivemos um compromisso na igreja,
Chegamos mais de 11 horas da noite e eu estava com fome, com sono. Eu falei pro meu marido, eu estou no meu limite, estressadíssima, irritada, porque alguma das minhas necessidades fisiológicas não estavam sendo atendidas. Então, quando a gente sente fome, sente sono, quando alguma das nossas necessidades fisiológicas não está sendo atendidas, vamos pensar na criança, quando a criança está com fome, com sono, ela vai ficar mais irritada. Isso interfere no comportamento da criança. E não só as necessidades fisiológicas, as necessidades emocionais também geram desconforto, tá? Se a minha necessidade de atenção não está sendo atendida, isso me gera desconforto. E isso vai refletir no meu comportamento. A criança ela vai tentar comunicar esse desconforto com os recursos que ela tem, com a maturidade cerebral que ela tem. E muitas vezes eles comunicam se comportando mal. Sabe aquela ideia de que tá fazendo isso só para chamar atenção? Tá precisando de atenção. Aí eu não tenho que corrigir um mau comportamento, eu tenho que atender a necessidade de atenção. Entende? Então, por baixo do mau comportamento, dei exemplos aqui, o contexto, necessidades fisiológicas, necessidades emocionais, ritmos biológicos, são vários pontos que a gente precisa observar para a gente entender o mau comportamento e conseguir resolver a raiz do problema e não ficar só nesse olhar superficial e raso, brigando, punindo, estressando, pondo de castigo, tentando controlar apenas e resolver o comportamento sem tratar a raiz do problema, ok? Então, vai funcionar a curto e médio prazo, enquanto a criança estiver, como falei, com medo ou sentindo a dor, não funciona para educar. Não funciona para ensinar habilidades sociais e emocionais. Só funciona para controlar o comportamento. E acrescentando aqui, diante do medo e da dor, lembra que eu falei que isso é tudo comprovado cientificamente. Por que não funciona para educar? Porque o meu cérebro, o nosso cérebro, o cérebro da criança, quando está sentindo medo ou dor, ele ativa o sistema nervoso central. Eu coloquei errado aí, gente. É SNC, de central. Sistema nervoso central, ele é ativado comunicando esse organismo que está com medo, que está sentindo dor, que está em perigo. Lembra que falamos do instinto de sobrevivência? Quando eu estou sentindo medo, quando eu estou me sentindo em perigo, ó, meu coração acelera, os músculos contraem, os batimentos cardíacos aumentam para pulsar sangue aqui, ó, para as minhas extremidades, para as mãos e para as pernas, porque o meu corpo está se preparando para atacar ou para fugir dessa situação que representa um perigo para mim. E o meu cérebro é tão inteligente, o que ele faz? O cérebro, para sobreviver, então para ter energia para lutar ou ter energia para fugir dessa ameaça, o que o cérebro faz? O cérebro, ele interrompe outros sistemas, ele para outros sistemas. Só para vocês terem uma ideia, quando então meu instinto de sobrevivência está ativado, quando meu sistema nervoso está em alerta, é interrompido o meu sistema imunológico. É como se o cérebro fala, ó, sistema imunológico, para aí um pouquinho de funcionar, para aí com as defesas do organismo, porque agora a gente precisa focar numa ameaça real que está aqui na nossa frente. Então, economiza energia aí, porque a gente vai precisar de energia extra para lutar contra essa ameaça ou para fugir. E outra coisa que o cérebro interrompe enquanto ele está com o sistema nervoso em estado de alerta é o aprendizado. Aqui entra o hipocampo, o hipotálamo, regiões do nosso cérebro ligado ao aprendizado, à memória, ao raciocínio, são interrompidos nesses momentos também para economizar energia, porque o cérebro está precisando de energia extra para lidar com essa ameaça que ele está sentindo ali, da dor e do medo. Então, a aprendizagem é interrompida. O cérebro só está aberto ao aprendizado quando ele está se sentindo
seguro. Quando não tem ameaça, quando não tem perigo, aí o cérebro relaxa e está aberto a aprender. Então, quando a gente fala que punições, castigos no geral não educam, porque não ensina, porque se você está usando grito, castigo e punição, você está causando medo e dor. Então, o cérebro da criança não está aberto a aprender nada enquanto está sentindo medo ou dor. Só depois que ele relaxar, que se acalmar, aí conversa, ensina. Olha só, então o aprendizado vem, não é das punições. São das orientações, do direcionamento, das explicações. E é repetição, gente. Mas eu já falei, já repeti. Nós aprendemos por repetição. E também precisamos alinhar nossas expectativas, porque muitas vezes a gente se esquece que a criança tem um cérebro imaturo. Tem um cérebro em desenvolvimento ali. E às vezes a gente está esperando da criança comportamentos e habilidades que ela nem tem capacidade neurológica ainda de praticar. Aliás, a gente cobra habilidades emocionais da criança que muitos de nós não temos. A gente cobra um autocontrole da criança que muitos de nós não temos. Então, também precisamos alinhar nossas expectativas e entender o que é esperado para cada idade. Para eu poder ensinar, essa aprendizagem vai vir pela repetição e para que, então, aconteça esse verdadeiro aprendizado. Eu coloquei essa frase que eu gosto, eu falo que às vezes é um mantra que eu repito na minha mente. Não precisa bater para ensinar e não precisa apanhar para aprender. Guarda essa frase aí para você. Repete ela na sua mente. Não precisa bater para ensinar, não precisa apanhar para aprender, não precisa. Então, se as punições só funcionam para controlar comportamento, o nosso foco não deve estar em controlar comportamento. Como eu já destaquei aqui, não olhe para o comportamento da criança como um fato isolado. Comportamento é apenas a pontinha do iceberg. Ninguém se comporta mal à toa, ninguém, nem adultos nem crianças. Sempre tem uma necessidade ali por trás, um desconforto ali por trás, algo que essa criança está querendo comunicar, assim como nós adultos fazemos. Nós adultos também não nos comportamos mal à toa. Então a gente precisa ampliar o nosso olhar e aprofundar. Precisamos olhar também para a nossa raiva, para a nossa impaciência, para as nossas feridas emocionais, que vem lá da nossa infância, para os nossos gatilhos. O que são gatilhos? São aqueles comportamentos da criança que nos tiram do sério. Porque tem comportamento da criança que a gente consegue conduzir tranquilo, não é verdade? Que a gente tem paciência. Agora, tem comportamento da criança que nos tira do sério. E esses comportamentos do seu filho que te tiram do sério estão falando sobre você, sobre as suas feridas emocionais, sobre algo ligado à sua história de vida. Esses gatilhos emocionais, para nós adultos, são convites para a gente olhar para as nossas questões emocionais. A gente pensar por que quando meu filho faz isso ou aquilo, eu me descontrolo tanto. Eu tenho que olhar para mim. Por que quando meu filho age daquela maneira, eu sinto uma raiva tão grande? Eu perco a cabeça, eu perco o controle, eu saio de mim. Por quê? Não é o que a criança fez que faz você perder o controle. Tem gatilho emocional seu, tem ferida emocional sua sendo cutucada. E aí a gente precisa olhar para dentro. Gente, a educação dos nossos filhos é muito mais sobre nós do que sobre a criança. Enquanto você estiver perdendo a cabeça, se estressando, explodindo, gritando, reagindo nesse seu automático, e como eu disse, vem da sua história de vida, do seu padrão que você está repetindo, enquanto você estiver nesse
alerta, explodindo, perdendo o controle, você não estará educando o seu filho. Você não estará ensinando habilidades. Aliás, quando eu estou explodindo, gritando, me descontrolando na frente da criança, o que eu estou ensinando para essa criança? Falo quantas vezes a criança faz birra, aí o adulto vai lá e consegue fazer uma birra pior do que a criança. O que esse adulto está ensinando para a criança? Se eu não quero que a criança faça birra, eu preciso que essa criança desenvolva habilidade emocional. E aí eu explodo, grito, perco o controle, mostrando para essa criança que eu mesmo não tenho habilidades emocionais. Comece em nós, comece em nós. E, além de tudo, não estaremos garantindo uma infância saudável. Aliás, a maternidade, a paternidade não vai estar sendo saudável nem para você e nem para o seu filho. A gente precisa cuidar do nosso emocional para ajudar nossos filhos a crescerem com saúde emocional. Punir e controlar comportamento ensina o quê? Ensina rebeldia, retaliação, agressividade, ansiedade, mentira, medo de errar. Quantos de nós adultos têm medo de errar? Morre de medo de cometer um erro. Por quê? Medo de ser punido, porque é o que a gente viveu lá atrás. Adultos perfeccionistas, exigentes, querem tudo certinho, tudo no lugar. Medo de fazer alguma coisa de errado, medo de alguma coisa sair fora do esperado. Isso vem da nossa infância, porque qualquer coisa que saía fora do esperado, eu já precisava me defender. Então a gente já entra em estado de alerta. Redução da autoestima, medos, insegurança, é isso que as punições ensinam. Sim, é difícil tirar o foco do comportamento e das punições. Não é fácil quebrar esses ciclos. Não é fácil mudar esses padrões que estão tão enraizados dentro das famílias e dentro das sociedades. Não é fácil. É difícil, mas é possível e é necessário. É possível e é necessário. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho nos comentários de vocês. A Juliana, né, que tá como o Enzo Gabriel. As tias e a mãe acham que se bater de volta ele vai aprender que não pode. Olha, Juliana, é uma incoerência tão grande, né? Ela colocou aqui, gente. Então, um bebê de 1 ano e meio está batendo. Então, eu tenho que bater nele para ele aprender a não bater. Me fala se faz sentido. Eu atendi uma família uma vez que o pai me falou que o filho tá com a almofada na cara dele, o pai ficou muito nervoso, o pai mesmo me contando essa história. Falei, ele tá com a almofada em você? Nossa, ele usava óculos, né? A almofada, bateu no meu óculos. Tá? Falei, o que você fez, pai? Aí ele falou, eu peguei a almofada e taquei de volta. Para ele ver como é ruim, como que dói. Gente, que habilidades eu estou ensinando para a criança. Então, eu bato para ensinar a não bater. Né? Eu taco a almofada para ensinar que eu não quero que ele taque em mim. Eu grito para ensinar a não gritar. Não faz sentido. A gente precisa enxergar isso. E a Bidia colocou aqui sobre a questão emocional, é isso, né? Crescer com saúde emocional depende de aprender essas habilidades emocionais. Nós, adultos, não sabemos lidar com as nossas emoções porque a gente não aprendeu. A habilidade emocional precisa ser aprendida. Nós não nascemos com isso e nós não vamos aprender isso sozinho. Então, a gente precisa aprender para ensinar para os nossos filhos, para que quando eles crescerem, eles tenham já a habilidade emocional que muitos de nós não aprendeu até hoje. Vocês sabiam, vou abrir um parênteses aqui, todos nós nascemos com autoestima. A autoestima é inata do ser humano. Bebês já têm autoestima. Então, se hoje, na vida adulta, você não tem autoestima, é porque você perdeu ela ao longo da sua vida, principalmente na infância. Eu falo para as mães e pais, a gente não precisa se preocupar em dar autoestima para os nossos filhos. A gente só tem que se preocupar em não ferir a autoestima dos nossos filhos.
em não destruir a autoestima que eles já têm, que eles já nasceram. Então, adultos sem autoestima são adultos que tiveram essa autoestima ferida ao longo da vida. Não focar no comportamento, não focar em punições, castigos, a gente precisa focar no aprendizado. O que é focar no aprendizado? Educar, gente, está muito ligado a ensinar habilidades sociais e emocionais para essa criança. Mas, como eu disse, muitos de nós nem aprendeu habilidades sociais e emocionais. Então, diante do erro do meu filho, diante de um mau comportamento, de um desafio do comportamento, ao invés de eu focar em que punição que eu vou dar, que castigo que eu vou dar para essa criança, é eu focar no aprendizado. O que é focar no aprendizado? O que meu filho pode aprender com essa situação? O que eu posso ensinar que vai ajudá-lo a agir melhor da próxima vez? Ou mais, quais habilidades o meu filho ainda precisa desenvolver? Se meu filho está com uma dificuldade em emprestar brinquedo, ele precisa desenvolver uma habilidade emocional ali. Se meu filho está com dificuldade de perder nas brincadeiras, é necessidade social que precisa ser aprendida. Lidar com as próprias emoções, se colocar no lugar do outro, são todas habilidades ou sociais ou emocionais. E eu preciso ensinar isso para a criança. E para ensinar, eu preciso saber, como eu disse, né? Voltando, estamos na reta final aqui. Então, os principais desafios. Eu coloquei de novo a lista e vou dar mais alguns exemplos, gente. Por exemplo, o terceiro aí, a birra, que é um dos mais falados, né? Eu não gosto de usar o termo birra porque quando fala birra, tem uma conotação pejorativa, né? Como, a criança está fazendo birra, a criança está como se fosse frescura, né? Como se fosse algo banal. Não é. A birra, ela é uma explosão emocional, uma inundação emocional. Então, a birra, ela é... Olha como é importante a gente ter conhecimento. A birra, ela é um comportamento esperado até os 4 anos de idade. A criança precisa aprender habilidade emocional, então, para lidar com a própria raiva, para aprender a lidar com a própria frustração. Sim, ela precisa aprender essas habilidades emocionais e a minha responsabilidade como adulto é ensinar essas habilidades emocionais para a criança. Mas não adianta eu querer ensinar essas habilidades emocionais antes dos 4 anos, esperando que a criança aprenda e executa antes dos 4 anos. Por quê? Olha, aí é o que eu falei, da gente alinhar nossas expectativas em relação ao cérebro imaturo da criança. A habilidade emocional de lidar com a própria raiva e com a própria frustração depende do amadurecimento do neocórtex, que é essa parte frontal do cérebro, que é a última parte que vai se desenvolver. Só para vocês terem uma ideia, essa região do cérebro que me ajuda a gerenciar minhas emoções, acalmar, a voltar ao meu estado de equilíbrio, lidar com a minha raiva, lidar com a minha frustração, essa região do cérebro começa a amadurecer aos 3 anos de idade. E aí, como eu disse, olha como a gente erra criando expectativas que são impossíveis. Às vezes a gente está esperando de um bebê de 1 ano e meio, de 2 anos, que ele saiba lidar com a frustração. Isso é impossível. Porque essa habilidade depende de uma região do cérebro que vai começar a amadurecer a partir dos 3 anos de idade. E aí, como eu falei, eu tô esperando que meu bebê de 1 ano e meio, 2, saiba lidar com a raiva, com a frustração, brigo com ele, grito com ele, ponho ele de castigo porque ele fez birra, porque ele se comportou mal no supermercado, ficou chorando, perdeu o controle, sendo que ele não tem maturidade neurológica para lidar com essa raiva, com essa frustração. Até os 4 anos, gente, as habilidades emocionais envolvem a corregulação. A criança depende de um adulto para ajudá-la a se regular. O que é se regular? A voltar ao seu estado de calma e de bem-estar. Ela não é capaz de fazer isso sozinha.
Então, a gente precisa conhecer sobre o cérebro, sobre o desenvolvimento emocional, sobre essas idades, o que é esperado para cada idade, para eu saber como agir. Não é só ir na internet pesquisar como agir na hora da birra. É muito mais complexo do que isso, muito mais amplo, tá? Então, eu dei o exemplo aí da birra. Outro exemplo que eu vou dar tá ali no finalzinho, dependência. Os pais que reclamam que a criança é muito dependente. Gente, a infância é a época de ser dependente, de viver essa dependência. Como eu falei, as crianças dependem literalmente de nós. Elas não sobrevivem sem os nossos cuidados, então a dependência é esperada e é saudável na infância. Então, só mais alguns exemplos que eu trouxe sobre os principais desafios, como é importante aprendermos, buscarmos conhecimento, como diz, fazermos cada vez mais esse esforço por aprender mais, por saber mais. Essa geração que busca por conhecimento. Faz sentido para você? Como eu disse, eu vou passar aqui para uma última parte. O mais importante para mim é que esse aprendizado tenha feito sentido para você, que essa aula, né, online gratuita tenha chegado até você com uma mensagem mesmo de aprendizado, como uma sementinha aí que eu consegui plantar no seu coração, na sua família. Mas se você me assistiu até aqui, se fez sentido para você, se você se interessou por esse tema, por esse aprendizado, eu quero passar aqui para uma parte, como eu disse, é um convite. Eu estou montando a minha comunidade, chamada também Infância Blindada, a comunidade exclusiva para mães e pais de crianças. Eu monto essa comunidade, construo ela realmente com um sonho no meu coração de ter mais e mais famílias aprofundando nesses temas e de ter mais e mais infâncias alcançadas. Para você saber um pouquinho mais, a metodologia Infância Blindada, que está dentro da comunidade, que hoje vocês ouviram, como diz, um resuminho, né, de tudo que tem dentro do conteúdo do curso, dentro da comunidade. A metodologia é dividida em 3 pilares, tá? Esses 3 pilares são fruto de tudo que eu estudei ao longo dos últimos anos. Então, o primeiro pilar do Infância Blindada é o reconhecer e combater a violência. Então, aqui nesse reconhecer e combater a violência, você aprende tudo o que você precisa sobre o ciclo da violência e sobre como quebrar esse ciclo da violência e como prevenir o adoecimento mental e emocional, entendendo as consequências da violência na vida e no desenvolvimento da criança. O segundo pilar do Infância Blindada é o conhecer a si mesma, que é o pilar do autoconhecimento. Como eu disse, a gente precisa olhar para nós, aqui para dentro, antes de olhar para os nossos filhos. Então, no pilar do conhecer a si mesma, a gente trabalha o autoconhecimento. As feridas emocionais, a sua história de vida, os seus gatilhos emocionais, para você conseguir entender como que a sua história de vida reflete na sua relação hoje com seu filho. E o terceiro e último pilar é compreender e proteger a infância. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa sobre infância, sobre comportamento infantil, desenvolvimento infantil, sobre apego seguro, sobre os marcos do desenvolvimento, comportamentos esperados para cada idade. E esses 3 pilares são a base que você precisa para conseguir educar sem violência. Não tem como educar sem violência sem esses 3 pilares. Se eu tirar um desses 3 pilares, já não é mais possível educar sem violência. Esse processo, então, para daqui para frente, né, quem quiser continuar comigo, quem quiser continuar aprendendo, aprofundando, entrando para a comunidade, realmente é uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva, é ampliar o nosso olhar. Gente, aprender técnicas para resolver mau comportamento, aprender ferramenta para lidar com a birra, isso é raso, isso é superficial. Acho que hoje vocês conseguiram entender um pouquinho de como é ampliar o nosso olhar.
não é ficar olhando só para o comportamento, não é aprender ferramenta para lidar com o comportamento. A gente precisa olhar muito mais a fundo. Existem muito mais questões envolvidas. E eu quero que você se compreenda profundamente e compreenda seu filho profundamente. Esse é o caminho. Eu quero que você pare de olhar só para o comportamento e amplie o seu olhar. O comportamento não pode ser olhado de forma isolada, a gente precisa ampliar, aprofundar. Eu quero que você olhe para os seus gritos, para a sua impaciência, para a sua raiva, para a sua culpa e compreenda de onde vem tudo isso e de que forma tudo isso está impactando na sua relação com o seu filho. Para que isso aconteça, é necessário ir ao encontro da nossa história, das nossas feridas, dos nossos gatilhos. É só nos compreendendo profundamente que conseguiremos compreender nossos filhos profundamente também e viver uma transformação verdadeira nessa relação verdadeira e duradoura. Tá? Eu falo que o nível da transformação que a gente vai viver é o nível dos conhecimentos que a gente adquire. E aqui vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam saber sobre a infância. Você não vai aprender a resolver só um desafio de comportamento. Você, mãe, pai, vai estar pronto para conduzir toda a educação do seu filho durante esse período tão importante da vida que é a infância. Você vai estar preparado para as próximas etapas. Porque às vezes a gente fala, é a birra, vou resolver a birra. O seu filho vai crescer, vão vir outros desafios, vão vir outras questões que você vai precisar saber. Então se prepare para isso, não espere acontecer para depois tentar correr atrás, esteja preparado. Claro que a gente precisa se preparar para exercer a missão mais importante que nós temos na nossa vida, não é verdade? E olha só isso. Se você não veio de uma família emocionalmente saudável, se você sofreu violência física, violência psicológica, violência sexual, se você não teve pais equilibrados, se você não viveu uma infância blindada, seja o primeiro da sua família a quebrar esse ciclo e a viver essa nova realidade. Que comece em mim, que comece em você. Como eu disse, o que você encontra na internet? Informações aleatórias, soltas, um texto aqui, um vídeo, uma coisa ou outra. Dentro de um curso, dentro do Infância Blindada, você vai ter acesso ao conhecimento. O conhecimento são essas informações estruturadas, conectadas, tudo fazendo sentido. Uma coisa ligada à outra, e aí você vai conseguindo enxergar esse todo. É o conhecimento completo, não é parcial, não é superficial, é organizado e estruturado. Infância Blindada, o caminho para uma nova e transformadora compreensão de si mesmo e da infância. Venha compreender você, venha compreender seu filho. Eu também, através desse curso, busco, que os alunos percebam a sua responsabilidade. Nós somos responsáveis pela infância dos nossos filhos e não só responsáveis, somos capazes de agir e de mudar. Que você se sinta encorajado a entrar em ação com meu apoio, com meu acompanhamento. Para você que está se interessando, olha só, o curso Infância Blindada, ele está dentro da Hotmart. As aulas são liberadas semanalmente, aulas gravadas. Você entrando, você já vai ter as aulas iniciais de explicação, já tem 3 aulas de conteúdo liberadas para você. E além dessas 3 aulas de conteúdo, já tem um caderno lá. Esse caderno eu desenvolvi, se chama Aprofundar. É um caderno mesmo de exercícios, de práticas para você aprofundar em cada aula que você assistir, que você aprender, porque como eu disse, eu quero que você viva uma verdadeira transformação. Não é só aprender por aprender, é conseguir viver o que você estiver aprendendo. Então, e a cada semana vão sendo liberadas mais aulas. Além disso, você tem o suporte diário para as dúvidas, tem contato direto comigo para tirar todas as suas dúvidas. Eu divido os alunos em 2 grupos, de acordo com a idade dos filhos. Então, tem um grupo para mães e pais com filhos de 0 a 3 anos
e num outro grupo ficam mães e pais com filhos de 4 a 7 anos. Porque, né, em cada uma dessas faixas etárias são demandas diferentes, dúvidas diferentes. Então, eu quero que você esteja com um grupo de pais que está vivendo as mesmas dificuldades e dúvidas que você. Além disso, os encontros ao vivo e o acesso por 2 anos a todo o conteúdo para você assistir quantas vezes você precisar. E, gente, eu coloquei um bônus para essa turma, porque é a primeira turma em formato de comunidade, tá? Então, eu acrescentei conteúdos. Esses cadernos de atividade e exercício não existiam, eu construí isso e agreguei também ao curso. E esse bônus também você não vai encontrar em nenhum lugar. E por que eu estou oferecendo esse bônus? Porque o meu compromisso é com a sua transformação. E eu sei que o processo de autoconhecimento não é fácil e que você vai precisar de suporte. E para isso, dentro da comunidade Infância Blindada, você tem atendimento psicoterapêutico comigo, individual, uma vez por mês até o final do ano. Então, além de você estar assistindo às aulas, aprendendo, tirando as suas dúvidas dentro do grupo, partilhando na comunidade, uma vez por mês vai estar só eu e você online, que eu quero acompanhar. Não é mentoria, gente. Mentoria é eu acompanhar o seu progresso no curso, saber se você está seguindo, se você está aprendendo. Aqui é um atendimento psicoterapêutico. É o foco no seu autoconhecimento. Claro, a gente vai trazer tudo que você está aprendendo no curso, mas para te ajudar a mexer onde tem que mexer, a olhar para onde tem que olhar e te acompanhar nesse processo de transformação, porque eu quero que você viva verdadeiramente essa transformação, não superficial. Então, uma vez por mês até novembro, tá? De fevereiro até novembro, vão dar 10 encontros individuais com cada um de vocês. Individual. Você entrando, você já pode me chamar, eu vou te chamar também, para a gente já marcar para fevereiro, para esse mês, o primeiro atendimento individual. Por quanto, gente? Qual o valor? O quanto vale esse investimento? Investir na infância dos seus filhos, no futuro, investir na sua maternidade, na sua paternidade. Olha, o valor é simbólico. Só de você pensar nesses atendimentos individuais, se você fosse pagar os atendimentos individuais fora do curso, já sairia mais do que você vai pagar aqui por mês. Olha só, 12 parcelas de R$ 49,60. R$ 49,60 por mês durante um ano, para você ter acesso a todo o conteúdo sobre infância, os 3 pilares da metodologia Infância Blindada, mais uma sessão de atendimento psicoterapêutico por mês comigo. 12 vezes de R$ 49,60 ou R$ 497 à vista. Essa é a forma mais acessível que eu consigo pôr à disposição para vocês, esse acompanhamento, esse aprofundar nesses conhecimentos, no processo de autoconhecimento, de compreender a si mesmo, de compreender a infância. Eu espero de coração que esteja acessível ao maior número possível de famílias, para que a gente construa e cresça essa comunidade de mães e pais do Infância Blindada. Venha comigo fazer parte dessa comunidade, buscar conhecimento importa. Eu sempre uso essa frase. Buscar conhecimento importa e faz toda a diferença na educação dos nossos filhos. Eu coloquei aqui também para fechar, mesmo que seu filho viva por 100 anos, não haverá período mais importante na vida dele do que a infância. Não tem período mais importante na vida dos nossos filhos do que a infância. Eu vou pegar aqui para vocês, deixa eu copiar. Vou colocar aqui nos comentários o link para você que quer vir comigo nessa jornada, aprofundar nesses conhecimentos, entrar para essa comunidade de mães e pais. Então, o link está para vocês aí nos comentários. Não perca essa oportunidade, não deixe para depois. A infância passa
e a gente precisa estar preparado para oferecer a melhor infância possível para os nossos filhos. Eu encerro aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, eu vou estar aqui ainda mais alguns minutinhos para responder. Estou olhando aqui o chat. Roberta, obrigado pelo carinho. Isso, Roberta, exatamente. Fico feliz que você tenha entendido isso. A Midian, podemos indicar alguém ainda a participar? Midian, manda esse link aí para a pessoa, o link que eu acabei de enviar para entrar para a comunidade. Amanhã eu vou enviar no grupo de WhatsApp essa gravação, tá? Eu vou editar, vou enviar a gravação no grupo. Aí se vocês quiserem compartilhar, né, esse vídeo para a pessoa assistir, para a pessoa também aprender, vocês podem compartilhar o vídeo com a pessoa, tá? Por favor, Midian, pode compartilhar sim, agradeço muito. Vou deixar a aula salva, Juliana, então amanhã está no grupo de WhatsApp. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Marcos. Roberta, obrigado, merece muitos likes. Isso, dê likes, é o que a Roberta falou. Quanto mais vocês curtem esse vídeo, mais o YouTube entrega esse vídeo, mostra esse vídeo para outras pessoas. Então, para